Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo ao Toma Café comigo. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. Todas as segundas-feiras estamos por aqui para falar um pouquinho sobre assuntos que acontecem dentro do salão. Aqueles assuntos ocultos que ninguém quer falar deles, mas eles existem e eles fazem parte das nossas vidas. E como é bom falar neles e acabar esclarecendo eles com mínimos detalhes. Então toda segunda-feira eu trago por aqui um assunto desses que é considerado assunto oculto, mas que ele realmente existe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Sempre que eu estou por aqui não é assim para falar, aprofundar, mas sempre é para estar ligando essa chave aí na sua cabeça de que esse assunto existe e de que ele faz parte da sua vida, ele faz parte do seu cotidiano, do cotidiano das outras pessoas, e eles são realmente muito importantes para todos nós. E a comunicação é assim, ela existe de várias formas. Existe a comunicação visual, a comunicação corporal, a nossa comunicação falada, nossa comunicação de entendimento, e a comunicação com o cliente, ela é muito importante. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa comunicação diretamente com o cliente. Essa é uma comunicação específica. O quanto é importante você entender que é necessário haver uma comunicação. Já pensou assim, não sei se você já passou por isso ou quem já passou vai entender muito bem o que eu estou falando agora. A cliente, ela chega e ela pede assim, eu quero que o meu cabelo fique de tal cor. E ela fala aquilo, né? Então ela fala, ela comunica que ela quer aquilo. Só que na minha cabeça aquela cor é uma e na cabeça dela aquela cor é outra. Ela fala que o cabelo dela quer ficar de tal forma em um corte. Só que na minha cabeça é uma forma, na cabeça dela é outra forma, e o que o cabelo dela, o que vai ficar no cabelo dela é outra forma também. Então a gente precisa entender esta comunicação. A gente precisa esclarecer essa comunicação. Há tempos atrás eu tomei uma frase para minha vida. Essa frase, ela ficou gravada e eu repito ela até os dias de hoje. Quando a pessoa fala assim para mim, vou citar um outro exemplo. Quando a pessoa chega ao salão e ela fala assim para mim, eu quero fazer um botox. Então eu pergunto para ela, qual é a finalidade de você querer um botox? Ou o porquê você quer um botox? Porque hoje em dia existe a questão seguinte, o botox verdadeiramente ele não foi feito para alisar o cabelo. E se existe ainda algum cabeleireiro por aí que acredita que um botox alisa o cabelo, então, né, que ele foi feito para alisar um cabelo, então essa pessoa ela precisa buscar um pouco mais de conhecimento. E o que acontece? O verdadeiro botox, ele é um procedimento que inclusive ele foi considerado o primeiro procedimento inteligente, porque o botox ele só pega nos fios necessários, aqueles fios que precisam de tratamento, e os outros fios, o cabelo ele tem aquela posição de repulsa, então o fio ele retirava o produto de uma maneira, vamos explicar esse retirar, ele não pega o produto, ele não agrega esse fio que não precisava, porque esse fio ele tem as condições para fazer a repulsa do produto. E enfim, com o passar do tempo, os produtos de botox eles passaram então a ser feito para alisar cabelos, ou na nossa cabeça ele alisaria cabelo. Mas como assim? Muitas pessoas começaram a vender produtos de progressiva mesmo como botox. Muitas empresas começaram a fabricar esse produto
como o alisamento, como o Botox. Por quê? Porque as empresas, elas vivem de marketing. Então o nome Botox ficou muito poderoso. Quando o nome Botox ficou muito poderoso, as empresas, as indústrias pegaram esse nome e começaram a colocar ali produtos ali para então desenvolver um alisamento. Então começou a se misturar o Botox com produto de progressiva, começou a virar uma coisa gigantesca, começou a virar uma coisa que ninguém entendia mais. E aí então, aquilo que era um procedimento de tratamento para o cabelo, ele passou a ser um procedimento de alisamento. E hoje em dia é vendido ambos no mercado. Então o que acontece? Quando o cliente chega e quer um Botox, então a gente tem que perguntar se quer um Botox com a finalidade de um tratamento, retirar de frizz, dar um balanço. O que você quer? Ou você espera um resultado de alisamento? Né? Então, e muitas pessoas, eu fiz um Botox, o meu cabelo ficou, né, com aquele assim, semblante bem natural, e eu fiz um Botox e o meu cabelo alisou. E ainda existe aquela parte do diagnóstico que o profissional precisa ter, né? Que, por exemplo, como eu disse anteriormente, o Botox, ele era um produto considerado de tratamento e um tratamento inteligente, aonde o cabelo necessitado é que recebia o produto. E o cabelo bom, o cabelo saudável, ele fazia uma repulsa ao produto. Vamos dar um exemplo de um cabelo todo descolorido. Então, esse cabelo, ele todo precisa de um tratamento. Então, o cabelo todo vai absorver. Agora, vamos imaginar aquela pessoa que ela fez luzes ali, mechas no cabelo pela primeira vez. Vamos imaginar que o cabelo dela é um cabelo natural, né? O cabelo dela, ela só usava de química no cabelo dela um shampoo. E aí então ela resolveu fazer umas mechas no cabelo dela e na sequência ela resolveu fazer um Botox com uma finalidade de tratamento. Então, esse Botox vai pegar apenas desses fios, os quais eles precisam, os quais foram descoloridos. Aqueles fios que são naturais, que ficam mais assim na raiz do cabelo, esses fios, eles têm a condição natural da defesa. Eles têm o CMC completo, as camadas cuticulares estão ali, então esse produto é mais difícil para esse cabelo, para esse cabelo absorver, porque o cabelo ele consegue se defender do produto. Então, veja bem, o profissional ele precisa ter bastante conhecimento, entender de cosmético, entender qual que é a função do cosmético, como que o cosmético entra no cabelo, para ele poder entender o que o cliente dele quer, o que o cliente dele está precisando. Um outro exemplo sobre a comunicação é quando o cliente, isso é muito comum, é o que acontece dentro dos salões. Hoje em dia, não é o profissional que propõe um tratamento para a cliente. Hoje em dia, a cliente chega ao salão e ela fala, eu quero uma hidratação. Eu quero uma hidratação. E qual é o tratamento que 100% das pessoas conhecem? Hidratação. Então, todas as clientes chegam ao salão querendo hidratação. Então elas chegam e falam, eu quero uma hidratação. Mas por que você quer uma hidratação? Se nós profissionais formos analisar o que é uma hidratação, nós vamos analisar o seguinte, ela quer agregar água no cabelo. Porque quando a cliente vê o cabelo dela seco, então seco lembra água, que lembra molhado, que lembra né? Então fica aquele conjunto ali, o cabelo tá seco, ele precisa de água, assim como a planta tá lá com a terra seca, o que a gente faz? Coloca água. Então é isso que passa na cabeça da cliente. Só que quando o cabelo está seco, qual que é o tratamento que precisa? Então quem tem que saber isso é o profissional. Porém a cliente chegou e pediu o quê? Uma hidratação. Mas e aí? É uma hidratação que ela precisa? Né? Então, essa situação de comunicação, de entender tudo isso, né?
O profissional ele precisa entender que o cabelo está seco e não vai ser bem uma hidratação que vai resolver esse problema. Só que para a cliente é isso que vai resolver o problema das pontas do cabelo dela seco. Então ela vai pedir a hidratação, mas e aí? É hidratação realmente? E aí, você vai fazer uma hidratação realmente? Aí você vai fazer um tratamento no cabelo dela e vai deixar ela acreditando que isso aí é uma hidratação? Como que você se comporta? O que você vai colocar nesse cabelo? Ou é mais fácil para você? Ah, ela quer uma hidratação, vou pôr uma hidratação aqui, tá tudo bem. Como que é essa situação, né? Então, a gente precisa entender o que o cliente quer, o que ele precisa, né? O que é aquilo para ele, o que ele entende daquilo que ele está pedindo, né? Então, nós precisamos entender. Uma outra situação é a quantia, né? Você vai fazer um cabelo, vai fazer uma mecha e a pessoa ela chega e ela fala assim: eu quero fazer mechas, né? Mas que tipo de mecha? Qual que é a porcentagem de cabelo? Qual que é a cor do cabelo? Então essas coisas elas precisam ficar muito bem explicadas. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu fui para São Paulo. Teve um curso muito bom que ele se chama MT. Esse curso quem oferece é uma mentora. Eu digo que para mim ela é uma mentora, Graciele Gatto, né? Esse é um dos cursos dela que ela faz em São Paulo. E o MT ele traz muito network. O MT ele é um curso que ele, além de trazer muito network, ele traz muito conhecimento com relação a produtos químicos, com relação a toda a gama de cosmético que um profissional precisa dentro de um salão, mas não fala de marcas, e sim fala de princípios ativos. E no network trazem muitos os problemas de dentro do salão e os profissionais que solucionam esses problemas, como por exemplo advogados que entendem as condições de trabalho de um salão de beleza e que entendem a relação cliente-profissional. Essa relação cliente-profissional, as pessoas, principalmente em cidades pequenas, as pessoas elas não têm muita noção do que acontece. E esse é um mundo que parece assim, é um mundo bastante oculto, porque as pessoas elas não entendem muito bem o que acontece quando um cabelo não dá aquela... não atinge a expectativa do seu cliente. Muitos clientes buscam a justiça por uma consequência sentimental, de que ela tinha um cabelo de tal forma, ela teve a expectativa de que aquele cabelo estaria de tal forma como ela imaginou e aquilo não aconteceu. Como em cidade pequena as pessoas se relevam muito as coisas, então acaba ficando dito pelo não dito, acaba ficando aquela dor, acaba o cabelo crescendo e tal. Mas em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em capitais, essas cidades grandes, esses assuntos são resolvidos na justiça. E esses assuntos eles são resolvidos de uma forma pedindo ali um montante em dinheiro para recompensar aquela dor daquela pessoa, aquele sentimento, né? Não vou dizer nem que seja danos morais, mas seria uma coisa mais aprofundada do que os danos morais. Então, essas situações elas podem ser evitadas com uma simples comunicação, com a maneira como você se comunica com seu cliente. Quando a gente faz lá uma formação de profissional cabeleireiro, tudo é muita felicidade, tudo é muito bonito, mas muitas coisas ficam pelo meio do caminho. Muitas coisas não são explicadas, como por exemplo o comportamento de um profissional, como por exemplo o código de ética de um profissional e como por exemplo, a comunicação. E lógico, é passado alguma coisa no curso sobre a comunicação, mas ela não é aprofundada. Não é aprofundada aquela forma profissional de você chegar o mais próximo possível da expectativa do cliente.
Existe uma coisa muito importante que todo profissional precisa saber, que nós trabalhamos com expectativas, nós trabalhamos com sentimentos, nós trabalhamos com autoestima e nós trabalhamos com aquela tomada de decisão. Só que quem decide realmente as coisas em um cabelo só que quem decide alguma coisa no cabelo é o cabelo. É o próprio cabelo. Então nós precisamos estar atenta ao que o cliente quer, saber se aquele cabelo chega naquela proporção que aquela pessoa quer, para a gente poder definir com ela. Então a gente trabalha também com a expectativa do cabelo, não só com a expectativa da pessoa, não só o que ela quer, mas sim o que ela quer dentro das possibilidades de um cabelo. É muito importante você estar totalmente ligado nesta situação, porque o cabelo só vai ficar como a cliente quer se ele der condição para isso, se ele tiver a condição necessária para o que ela quer, né? Muitas vezes a pessoa quer um corte que o fio do cabelo dela não condiz aquele corte. Muitas vezes a pessoa quer uma cor que o cabelo dela não vai chegar naquela cor. Então nós não podemos prometer 100%. Nós temos que ter essa comunicação de saber nos expressar e fazer ela entender como que aquilo vai ficar, fazer ela imaginar na cabeça dela como que aquilo vai ficar, e sim ela decidir se sim vai fazer, se não, não vai fazer. Então a decisão é dela, mas o profissional ele precisa pôr a cliente às claras, ele precisa pôr ela de ponta a ponta como que vai ficar aquilo, para que você não tenha uma surpresa de decepção mais tarde. Uma decepção dela e obviamente a sua decepção será muito maior como profissional. Eu faço muitas correções de cores no salão. E todas as pessoas que vêm em busca de uma correção de cor, ela foi para o salão, para um ambiente lá, o qual ela considerou profissional, inclusive buscou nas redes sociais, no Instagram ali um resultado, olhou aquilo e ela foi através do Instagram para aquele salão. E o que aconteceu? Aconteceu uma decepção, ela não gostou daquilo. Por quê? Porque a pessoa não explicou para ela, o seu cabelo não fica assim, o seu cabelo, o máximo que ele vai ficar é de tal forma, entende? Então o profissional ele precisa do quê? Entender de cosmético, entender de fio de cabelo, entender o que o cliente precisa, o que ele quer, saber se tem a condição daquilo acontecer. Na cabeça dele ele já tem que imaginar pelo menos uma proporção até onde ele pode chegar dentro daquele assunto que aquela pessoa quer, explicar isso para ela, colocar isso e lógico, saber executar tudo isso que ele falou para o seu cliente. Então essa foi a nossa conversa de hoje, vamos dizer assim, e eu espero que você mentalize isso, eu espero que isso fique dentro de você, espero que vire uma chave dentro de você, o quanto é importante você gesticular com o seu cliente, o quanto é importante você olhar nos olhos dela no espelho e explicar tudo isso para ela. Uma ótima segunda-feira, uma semana maravilhosa, e eu espero você amanhã às 19h57, aí falando o que é um cabelo antiofíbico e antiofóbico. E eu espero você terça-feira às 19h57.